Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Só fazer uma anotação aqui para a gente começar. Muito bem, espero que estejam bem. Vamos dar continuidade aqui aos nossos encontros, dessa vez no nosso 14º encontro. Vejam que já está quase acabando, né? Logo, logo já vão estar de férias. Salvo engano, a nossa prova vai ser, eu acho que dia 3 ou 10 de setembro, eu vou dar uma confirmada, mas bom, é muito bom ter vocês aqui. Espero que estejam aproveitando, espero que estejam gostando dos nossos encontros, tá? Agora, para o nosso 14º encontro, nós vamos tratar de um assunto muito legal, que é o tema de processo administrativo, tá? Se vocês, assim como eu, gostam de processo, eu acho que vão gostar desse conteúdo. Porque quando nós falamos de processo, nós estamos falando aqui de procedimento. Nós estamos falando de um procedimento para poder atingir uma dada finalidade, uma certa finalidade. Então, o procedimento está relacionado com o quê? Né? Vamos imaginar. Está relacionado com um pedido, está relacionado com uma resposta, está relacionado com publicações, está relacionado com atos, está relacionado com, em relação às partes interessadas ficarem sabendo da tramitação daquele procedimento, tá? Então, assim, antes da gente entrar na matéria de processo administrativo, todos esses temas eles permeiam esse assunto, tá? Por assim dizer. Então, hoje nós vamos ver sobre o conceito de processo administrativo, vamos falar sobre os princípios constitucionais, princípios infraconstitucionais, ou seja, aqueles que estão fora da Constituição, né? E vamos falar um pouquinho do processo administrativo disciplinar, tá bom? Primeiro, o conceito de processo administrativo, né? Eu já falei para vocês que o processo administrativo ele está relacionado com um procedimento que é adotado pela administração para alguma finalidade, tá? Então, olha lá, é um instrumento formal que, vinculando juridicamente os sujeitos que dele participam, através da sucessão ordenada de atos e atividades, tem por fim alcançar determinado objetivo previamente identificado pela administração pública. Interessantíssimo, tá? É, para cada período dessa frase, eu conseguiria extrair conceitos muito interessantes, porque, primeiro, ele fala que é um instrumento formal. Então, o processo administrativo, ele é escrito, ele é impresso, tá? Ele tem um ato de abertura e um ato de encerramento. Ele vincula juridicamente os sujeitos que dele participam. Ou seja, quando você tiver que se manifestar, você se manifesta no processo, tá? Através de uma sucessão ordenada de atos e atividades. Outro conceito interessante. Primeiro vem uma coisa, depois vem outra, depois vem outra. Se tiver que ter audiência, faz audiência, no final tem a decisão, tá? E tem por fim alcançar determinado objetivo. Qual é esse objetivo? A punição de um servidor, a exoneração de um servidor, a contratação de alguém, de alguma empresa, por exemplo, né? A análise de um recurso, de uma autuação, por exemplo, né? E esse objetivo ele é previamente identificado pela administração pública. Então, assim, existem alguns sentidos aqui para o processo administrativo, né? Primeiro, é um conjunto de documentos organizados numa pasta referente a um certo assunto, tá? Então, nós temos aqui que toda a documentação relacionada àquele assunto está reunida para uma análise. Alguém vai analisar aquilo, tá? É sinônimo de processo disciplinar, então, processo administrativo disciplinar, né? É um conjunto de atos coordenados para a solução de uma controvérsia. Não necessariamente precisa ser uma controvérsia, pode ser como é que eu posso dizer, uma apuração, pode ser uma homologação, né? E são atos preparatórios de uma decisão da administração pública, tá? Ele tem como finalidades o registro de atos da administração pública, ou seja, os atos eles ficam registrados, ficam bem documentados, tá? Se lá na frente algum órgão de controle precisar vê-los, precisar acessar quais foram as informações que foram passadas, tudo aquilo vai estar lá por escrito, tá? Controle da conduta dos agentes e dos administrados para poder apurar se tem alguma responsabilidade, se existiu alguma violação, algum cerceamento. Então, às vezes, é muito comum a gente judicializar
procedimentos administrativos, né? Porque o servidor público, no ato da função administrativa, ele não observou, ele não foi criterioso, ele não cumpriu com alguma formalidade legal, né? Então, serve também para esse controle, tá? Uma outra finalidade é a compatibilização do interesse público e do interesse privado, porque dentro do processo administrativo existe aquele princípio da autonomia do interesse público, que nós já conversamos, né? Existe, dentro do processo, existe uma outorga de direitos, o processo ele finaliza indicando uma solução para aquela questão, né? Uma solução de controvérsia entre a administração, seus agentes e administrados, tá? Existem alguns princípios constitucionais que estão relacionados com o processo administrativo, né? O primeiro que eu vou citar é aquele que está no artigo 5º, que fala sobre o devido processo legal, contraditória e ampla defesa e razoável duração do processo, né? Eu vou só lembrar assim, que o devido processo legal é uma vinculação a uma norma pré-estabelecida de rito de marcha processual, tá? Então, assim, quando a gente é, entra numa questão processual, a gente já sabe, por exemplo, o prazo de defesa, quais são as formalidades que tem que ser analisadas, né? O contraditório e a ampla defesa estão relacionados com o direito de defesa, né? No contraditório, eu posso contradizer tudo que está sendo alegado contra mim. Então, eu tenho esse direito de resposta, tá? Já a ampla defesa está relacionada com eu poder usar todos os meios de prova, petição, documento, testemunha, perícia que se fizerem necessários para eu poder sustentar a minha defesa, tá? E a razoável duração do processo é que o processo não pode durar para sempre, né, pessoal? Senão, até porque, assim, correm prescrições, então, o processo ele tem que ter uma razoável duração, ele tem que ter uma razoabilidade aqui em relação ao encerramento do processo, tá? E o artigo 37 vai falar do famoso LIMP, que vocês já devem ter estudado na época do estudo para o concurso, né? Que são os princípios que regem toda a administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Eu vou falar mais sobre os princípios daqui a pouquinho. Então, a Lei Federal 9784, ela vai regulamentar algumas questões do processo administrativo, né? Ela fala sobre legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, tá? A finalidade do processo administrativo é atender a algum fim de interesse público, sendo vedada a renúncia total ou parcial dos poderes ou competências, tá? Então, assim, a finalidade do processo administrativo é atender ao interesse público. E a motivação é que toda decisão tomada dentro do processo deve estar embasada em alguma norma jurídica, algum comando jurídico. Você tem que fazer um enquadramento entre o fato e o direito que está sendo aplicado ali, tá? A razoabilidade é que as decisões devem ser tomadas com equidade e bom senso, conforme os fins esperados. Então, ela tem que ser tomada com justiça, por assim dizer. Quando a gente fala em proporcionalidade, é que é vedada a imposição de obrigações, restrições ou sanções em medida superior ao estritamente necessário para atender o interesse público, tanto muito superior quanto muito inferior, tá? Então, assim, se você tem um caso extremamente grave praticado por um servidor, esse servidor não pode ser punido com apenas uma pena de advertência, né? O mesmo também não pode acontecer, às vezes o servidor agiu com alguma displicência, mas agiu sem má fé, então, pode ser que nesse caso, uma pena de demissão seja uma pena muito grave. Então, assim, o que se analisa, a decisão do processo administrativo, ela tem que ser proporcional ao fato que está sendo apurado. Tá? A segurança jurídica tem a ver, né, com, como é que eu posso dizer, com a gente conseguir antecipar as fases do procedimento, né? Todas as formalidades elas estão sendo cumpridas. Quando a gente entra, a gente já conhece as regras do jogo. Então, ao final, aquela decisão ela veio com segurança jurídica. Nós não foi uma decisão surpresa. Tivemos a oportunidade de nos manifestarmos, né? E quando a gente fala que de interesse público, é que deve prevalecer o interesse da coletividade sobre o interesse da administração, né, do servidor público ou do administrado. Então, o interesse público ele tem sempre que ser observado, né, pessoal? E quando a gente fala em processo administrativo disciplinar,
o processo disciplinar também é chamado de processo disciplinar, o inquérito administrativo, é o meio utilizado pela administração para apurar ilícitos administrativos praticados por seus agentes, né? Aponta como uma das possibilidades de perda de cargo pelo servidor público o processo administrativo em que ele seja segurado pela defesa. Então, é a maior penalidade administrativa que pode ser adotada em face de um servidor público, é a pena de demissão. Então, vejam como o processo disciplinar tem que ser bem apurado, né? Com oportunidade de defesa e por aí vai, tá? Especificamente sobre o caso de vocês, existe uma lei estadual que vai dispor sobre os policiais militares e bombeiros militares, tá? Que é a 2578 de 2012, e lá no capítulo 8º dessa lei, ela fala sobre os processos administrativos disciplinares entre os artigos 50 e 65, tá? Uma hora vocês vão lá dar uma olhadinha, tá bom? Se tiverem interesse ou necessidade, tá? Pessoal, era isso que nós tínhamos programado para hoje. Desejo a todos ótimos estudos. Um abraço.